Que mistério há no deserto, que todos os homens patriarcas de Deus tiveram que passar pelo deserto, inclusive o próprio povo de Israel passou no deserto. Não esqueça que o livro de Números, originalmente, ele se chama Bemidbar, que significa no deserto. O próprio Yeshua também foi levado ao deserto. O próprio Pai disse: esse é meu filho amado no qual me comprazo. Ele já estava aprovado, mas diz que o Espírito levou para o deserto e ali precisava ser tentado antes de começar o seu ministério aqui na terra. Meu Deus, nós não entendemos o porquê, mas o deserto é uma caminhada, é um processo sobrenatural onde Deus vai revelar códigos gloriosos para exaltar a tua identidade espiritual. Entenda isso, tenho ensinado isso e muita gente tem despertado para esse mistério. São códigos espirituais para você entender quem é você. Querido, o X da sua vida aqui na Terra não é viver a vida da genética que teus pais te deixaram, mas entender os propósitos de vida para um homem espiritual. Existe um Natanael humano, carnal, terreno, mas existe um Natanael espiritual que foi regenerado em Cristo e para ele tem códigos sobrenaturais, segundo as abundantes riquezas da sua glória e a obras preparadas em Efésios 2:10. Diz claramente, vou ler aqui Efésios 2:10, diz assim: pois somos feitura dele, ou seja, a minha criação foi com esse propósito, criados em Cristo Jesus, ou seja, a minha criação foi segundo a imagem do seu Filho, como diz Paulo em Romanos, para boas obras, ou seja, há obras preparadas para mim nesta terra, para esse homem espiritual, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há obras nessa caminhada na terra que eu preciso entender, que eu preciso descobrir. Há códigos espirituais para acessar essas abundantes riquezas da glória, e esses propósitos precisam vir à minha vida. Eles vão se manifestar na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida financeira, em tudo que eu pôr a mão. Essas obras santas, esses desígnios santos precisam vir à minha vida. Eu sempre digo que você pode fracassar em muitas áreas. Você pode fracassar, por exemplo, tem gente que tentou ser músico, tentou ser um poliglota e não deu certo. Tentou ser empreendedor, fracassou. Mas há uma área que você não pode fracassar. E essa é a tua vida espiritual aqui na terra. Esse homem espiritual, os desígnios de Deus na sua vida espiritual aqui na terra. Você não pode fracassar. Eu posso fracassar em muitas coisas, mas a minha existência, a minha vida aqui na terra, não posso fracassar. Escute bem, Deus nunca vai te cobrar lá na glória, quando você será diante dele, vai te falar assim: por que você não foi como Moisés? Por que você não foi como Elias? Por que você não foi como Paulo? Deus nunca vai te cobrar isso, mas uma coisa que Deus vai te cobrar é porque você não foi você. Porque você não andou segundo o meu propósito que eu tinha aqui na terra. Porque você não andou segundo essas obras, as quais foram preparadas de antemão. Toda vez que nos desviamos dos propósitos de Deus, estamos fugindo e saindo desses códigos sobrenaturais que estão designados para nós aqui na terra. Presta atenção, gente. Existe uma versão muito mais excelente de você. Essa versão que eu e você estamos vivendo nem se compara à versão do que Deus quer aqui na terra. Esse Natanael está longe ainda da versão sobrenatural que Deus quer do Natanael aqui na terra. E eu preciso, e esse Natanael um dia vai ser cobrado. Deus vai me cobrar não por ser Elias, não por ser Salomão, não por ser Davi. Vai me cobrar porque eu não fui Natanael, e para isso eu tenho que acessar por emuná, a fé sobrenatural para me conquistar a coisas que eu nunca vi na minha vida. E é pela fé e pelo poder da sua palavra eu vou extrair esses códigos sobrenaturais. Eu preciso fazer um curso e eu vou lançar na plataforma universidadedoreino.com, onde nós trabalhamos, para que você tenha esses acessos, porque são coisas sobrenaturais. Já estamos gravando outra matéria que é o verdadeiro discipulado em Cristo, e você está conosco e muita gente está aprendendo muito. Vá lá, universidade.com, na descrição do vídeo você vai ver muita coisa preciosa e como crescer nessa dimensão e como você acessar esses códigos. E você sabia que esses códigos, um dos processos é o deserto. Midbar, aqui ó, Mem, Dalet,
Beit Midbar. Vou transliterar. Midbar, que é deserto. Deserto. Ah, nesse deserto é onde Deus tratou, meu Deus, quantos homens foram tratados no deserto? Moisés foi tratado no deserto, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram tratados no deserto, os patriarcas foram tratados no deserto, meu Deus, Davi pastoreava no deserto. Eu só de pensar nesse processo, eu me emociono, porque é necessário passar pelo deserto. Elias, quantos homens andaram errantes, diz o escritor de Hebreus, errantes pelos desertos, mas por quê? Havia um propósito. Ali Deus revela os códigos de identidade da sobrenaturalidade. O próprio Yeshua foi batizado e o Pai abriu os céus, se manifestou, Ruach HaKodesh, em forma corpórea de pomba, e se escutou no céu: esse é meu filho no qual me comprazo. Pronto, está aprovado. Mas mesmo assim, o Ruach HaKodesh o leva para o Espírito, para o deserto, perdão, o Espírito leva para o deserto, e ali ele começa em 40 dias em jejum a ser processado. E Satanás aparece. Três coisas importantes nessas 3 tentações, e você precisa entender. Lembra que o livro de Números também fala de, no deserto, se você acrescenta aqui, ó, Midbar, você vai entender que é o livro de Números, Midbar. Midbar é no deserto. No, esse B é no deserto. Então, há um processo. O livro de Números não se chama, aliás, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São 5 livros que originalmente não tem nada a ver com esse número, esses nomes, Êxodo, Saída, esses nomes são gregos, não tem nada a ver. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são nomes inventados na tradução da original para a Septuaginta. São inventados. Então, os originais são Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que significa um acróstico, uma frase muito linda, as 5 palavras que compõem a Torá e o Pentateuco. Então, olha, até o povo passou pelo deserto. Ali, Deus provou o seu povo no deserto, o levou para o provar e o tentar no deserto, porque ali se revela, em primeiro lugar, a identidade. Vou anotar aqui, identidade. Aqui Deus vai te revelar os códigos para acessar. Quando você vai na sua conta no banco para acessar a tua conta, sacar dinheiro, vamos lá, caiu um dinheiro na tua conta, R$1 milhão na tua conta, você quer retirar, que você vai precisar de senha, vai precisar de nome, de identidade, sim ou não? Beleza, então, no deserto o Senhor te revela a identidade e os códigos. Isso que eu vou tratar numa matéria. Gente do céu, isso é muito forte. Quem está comigo ligado no canal Natanael Solis Pregações, vai lá, Natanael Solis Pregações. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou dando algumas pinceladas desses códigos. E essa semana eu vou começar a falar desses códigos sobrenaturais. São códigos que são acessos. Aqui nesse canal Universidade do Reino, eu não faço live, eu faço no outro, Natanael Solis Pregações. Eu estou fazendo todo dia de segunda a sexta às 22 horas. Vai lá, se inscreva, vamos estar juntos porque tem coisas preciosas. Então, a identidade. É por isso que justamente Satanás, a primeira coisa na tentação, vou colocar aqui tentações, vou colocar em vermelho, as 3 investidas, tentação. A primeira qual foi? A primeira foi, se tu és. Olha a dúvida. O pai acabava de falar para ele, este é o meu filho diante de todo mundo. Mas Satanás fala, se tu és o filho de Deus, tem certeza? Se tu és o filho de Deus, uma interrogação, essas perguntinhas de Satanás, tu és o filho de Deus? Então, a primeira coisa é a identidade. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O próprio Yeshua estava preparado e o repreendeu pela palavra. Não só de pão viverá um homem, ou seja, eu não preciso provar nada para você, porque ele precisa saber quem ele é. Quando você vai para o deserto, são 2 coisas que acontecem. A identidade é marcada, onde você recebe o carimbo da tua identidade. O pai já te reconhece, mas é como se fosse aprovação legal.
legal de quem você é. Então, eu preciso ir ao deserto. Olha só, duas coisas que acontecem no deserto. Domínio e conquista. Conquista. Duas coisas importantes. Eu vou colocar aqui até em vermelho. Domínio, decore isso. Domínio e conquista. Domínio e conquista. E nós vamos falar processos de domínio e processos de conquista. Isso é algo fatal. Meu Deus, me dá água na boca só em pensar. Domínio e conquista. E vamos decifrar todos os tipos de domínio e conquista. Você sabia que Moisés, ele queria conquistar, ele foi chamado para conquistar, mas ele falhou na questão domínio? Eu vou explicar isso na matéria. Por que ele falhou na questão domínio? Porque ele bateu na rocha, por que ele não teve domínio? Então, tudo aquilo que você não domina, você vai ser derrotado, vai ser a tua derrota. As derrotas dos homens de Deus foi porque eles não conseguiram dominar e não conseguiram a conquista. Gente, isso é fatal. Eu posso dar exemplo de Moisés, posso dar exemplo de Davi, posso dar exemplo de Saul, posso dar exemplo de Elias. Todos esses homens que não dominaram, não entenderam o processo do que era o domínio do deserto, tiveram algum fracasso. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Isso é algo fatal, gente. É algo fatal. Deus, repito, não vai te cobrar porque você não atuou como um personagem da Bíblia, não. Deus vai te cobrar por aquilo que Ele te deu. Existem códigos. Olha o que diz aqui. Você é feitura dele e você é criado em Jesus para obras que estão preparadas para você antes da fundação do mundo. E essas obras você tem que descobri-las. Porque nessa caminhada do Emuná, o justo vive pela fé e você vai ter que ir acessando aquilo que é. E por isso que tem gente que hoje é deprimida, hoje tem gente que quer desistir, hoje tem gente se envolvendo com política, hoje tem gente se envolvendo com coisa maligna, hoje tem pastores, apóstolos se corrompendo com dinheiro, porque perderam a identidade com o eterno, perderam a glória, estão abrindo mão de coisa santa, estão abrindo mão da sua identidade, estão se munindo de coisas diabólicas, satânicas, humanas, carnais, estão pecando, e se estivessem eles pecando sozinhos, era uma coisa, mas estão fazendo o povo pecar. E o que nós temos hoje é gente escandalizada, gente abismada, gente abusada, gente pisoteada, gente abandonada e, lamentavelmente, é o que mais tem nas igrejas. Então nós estamos fartos de coisas que não pertencem aos desígnios e às obras santas que são preparadas antes da fundação do mundo. Para quem? Para você como igreja, para mim como igreja, para vivermos nessa terra. Um dia vamos estar na glória com Ele, mas eu tenho que viver. Há um plano excelente, querido, não é melhor, é excelente, um plano excelente para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Há uma versão excelente de você que você talvez não viveu ainda. Há uma vida financeira aqui na terra que você não viveu ainda e você tem que vivê-la pela fé. Pela fé. E isso é a tua herança. Olha o que diz aqui, Efésios. Vamos anotar esses versículos. Efésios 2, 10 e aqui Efésios 1. Olha o que diz Efésios 1 do 3 ao 5, do 3 ao 5. Olha o que diz aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pronto, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, assim como nos escolheu, ou seja, eu já fui escolhido nele antes da fundação do mundo. Eu sempre digo que a cidade de São Vicente é a primeira cidade fundada no Brasil, onde eu estou morando agora, onde eu estou. Agora, antes da fundação, não de São Vicente, antes da fundação do mundo, já havia promessa, glória e direção sobrenatural para a sua identidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, e Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pronto, está aí o plano da escolha, do predestino, se você quer entender o que Ele designou para a sua vida, e você tem que entender e ter acesso, que repito, são códigos, são senhas, como você ter acesso às senhas de coisas preciosas na internet, no seu computador, na sua conta, são senhas que você recebe aqui no deserto. Nós vamos decifrar como nós vamos dominar e como nós vamos conquistar no quesito identidade. Por isso ele perguntou, tu és realmente o Filho de Deus? Se ele falasse, não sei, estou aqui há 40 dias em jejum, estou com fome. Vamos lá, rapaz, se tu és, transforma aí, quero ver.
Ah, sai para trás, Satanás, cai por terra, nem só de pão viverá o homem. Falou 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Então, nós precisamos ver. Primeiro foi identidade, depois veio a questão da proteção, porque ele diz, se joga daqui do pináculo do templo, se joga, porque dará ordem aos teus anjos para o guardar, para te guardarem. Então, usou até a palavra, o Satanás cita a palavra, mas não a cumpre, conhece a palavra, mas não a cumpre, é o Satanás mesmo. Então, se joga daqui, olha a tentação. É questão de proteção. É o que nos falta, identidade e proteção. E por último, se prostrado me adorares. Eu vou te dar tudo isso se prostrado. Então existe uma adoração a Satanás. Existe a possibilidade de alguém adorar Satanás, porque ele quer adoração. Então, ele o repreendeu 3 vezes com a palavra. Mas olha só, identidade, segurança, proteção e ao mesmo tempo a última, adoração. Ele queria toda a adoração. Então, gente, isso aqui é forte demais. Você precisa estar conosco nesses estudos. Te convido para estar na universidadedorreino.com. Já estamos começando a investir em outras plataformas para ampliar nossos estudos, para ampliar com muito mais material. Estamos preparando enciclopédias, coisas preciosas para que você esteja entendendo e processando aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Eu vou parar por aqui, mas eu te garanto que esse Bem-me-Divar, os segredos do deserto, domínio e conquista, e principalmente a questão de identidade, são revelados por mistério, por códigos espirituais. E aí, com certeza, começa o segundo estágio, que é ser espremido para poder extrair o melhor que há em você. Muita gente está falando assim, Natanael, estou numa prova, estou numa luta, estou sendo espremido. Pois é, nesse espremer do deserto, a azeitona vai produzir o melhor azeite, ou seja, Deus está tirando, vai te espremer para tirar o melhor de você. Deus está querendo o melhor de você, meu irmão. Deus quer que saia dentro de você o melhor, a maior excelência. Você já percebeu uma coisa? Que quando você paga por um copo de suco de laranja, o que você paga pelo copo de laranja dá para comprar uma dúzia de laranja. Pois é, o extrato da laranja, que o suco, o extrato, vale mais do que uma dúzia de laranja. Por quê? Porque o que você tem na mão é o extrato, é a excelência das laranjas. Então, daí é o que Deus quer. Deus vai te espremer, porque vai tirar o sumo, vai tirar o extrato de você, de algo sobrenatural. E aí ele vai te revelar coisas que você nunca experimentou antes. Amados de Deus, nós precisamos entender esses mistérios sobrenaturais, e creia, Deus vai te levar para uma dimensão, até a sua vida, uma dimensão que você nunca viveu antes. O sobrenatural te aguarda, tá bom? Vai na descrição do vídeo, investigue, conheça o nosso trabalho e te garanto que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa e gloriosa.